Vocês estão contentes? Amém? Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Espero que Deus possa falar com vocês assim como falou comigo também. Sei que Deus tem algo para fazer nessa noite. Você crê nisso? Amém? Também creio. Se a gente não crê, né? O que vamos fazer? Temos que crer. Tem algo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias e eu queria compartilhar com os irmãos. E o tema hoje que eu quero compartilhar tem a ver com visão. Visão. Nossa visão espiritual. Quero falar sobre esse tema. Como nós temos nossa visão espiritual. Visão, a gente acha que é só aqueles que enxergam, né? Com os olhos. Mas visão vai muito mais além disso. Vai mais além do que nós enxergarmos o nosso dia a dia. As coisas, as cores, as pessoas. Visão é aquilo que nós se comportamos em todas as áreas da nossa vida. Qual a nossa visão sobre como nós agimos, nossa visão, como nós enfrentamos a situação no nosso dia a dia. Isso que eu quero falar nesta noite, sobre essa visão. Não só essa visão que nós enxergamos, mas a nossa visão da nossa vida, daquilo que nós vemos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós agimos no mundo, como nós enfrentamos as situações, essa visão que nós carregamos. E essa visão, ela pode ser tanto natural, você age naturalmente, você enfrenta teu dia a dia naturalmente, você vive a tua vida naturalmente com a tua família, os teus filhos, os teus pais, no teu trabalho, no teu dia a dia. Essa é uma visão natural das coisas, o que você carrega com você. Mas há uma visão também espiritual, que o Espírito Santo nos dá. E essa faz a diferença. E tem vários exemplos na vida secular, na sociedade, de homens e mulheres que tiveram uma visão natural avançada, que passou a visão de muitas pessoas. Eu comecei a pensar em alguns exemplos para a gente poder ver como essas pessoas tiveram uma visão além do seu tempo. Quem já ouviu falar de Thomas Edison? Hoje nós temos iluminação, hoje nós temos lâmpada, porque esse homem teve uma visão de fazer uma lâmpada, de ter energia, de acumular energia e poder fazer iluminar. Ele teve uma visão e ele inventou a lâmpada. Harrison Ford, hoje nós vemos no culto de carro, né? Se não fosse esse homem ter uma visão de fazer um carro, nós talvez não teríamos carro hoje. Santos Dumont, querem dizer que ele não inventou o avião, né? Mas eu acredito que ele foi o inventor do avião, né? É o nosso Santos Dumont, nosso brasileiro. Ele pensou, gente, demora muito para fazer viagem de navio, de carro. Eu vou inventar uma coisa que, se os pássaros voam, também nós podemos voar, não podemos? Vamos fazer um avião. E esse homem tem uma visão, além da sua geração, e hoje ele é reconhecido mundialmente. Interessante que ele se suicidou, né? Quando viu que o avião foi usado para a guerra. Tem um filme que eu assisti, que eu acho que muitos irmãos assistiram. Gente, esse filme é baseado em fatos reais. É um filme assim que, se você não assistiu, assiste. O Menino que Descobriu o Vento. Já viu esse filme? Que filme tremendo. Um vilarejo pobre na África. Não havia irrigação, as coisas plantavam, não dava nada. E esse menino começou a estudar livros e teve uma visão. Eu vou fazer algo para... Se tem água lá no fundo, eu vou trazer para cima. E ele inventou um gerador de água, né? Pegou uma bicicleta, cortou ela, fez um gerador. E esse povoado, esse menino foi até reconhecido pela ONU, né?
Um menino de 12 anos, eu não lembro, teve uma visão mais do que todo aquele povoado. Gente, tem pessoas que vão além do seu tempo, que tem uma visão que vai muito além daquilo que talvez você imagina. E essa é uma visão natural. E como transforma a sociedade? São boas invenções. Qual a mulher que não gosta de uma máquina de lavar roupa? Amém? Amém? Gente, visão natural também é bom para nós, é bom para a sociedade, né, Ademir? É ótimo, não é maléfico, mas existe também uma visão espiritual das coisas, e nós cristãos, nós temos que ter essa visão espiritual além de natural. E eu quero começar a conversar um pouco com vocês hoje, ministrar a vocês a princípio disso. Eu tenho conversado com pessoas ultimamente que só reclamam da situação. A minha vida não presta, a minha vida não dá certo, a minha família não tem jeito, nada resolve, é só desgraça. Mas em igrejinha não tem ninguém. Igrejinha não tem gente assim, né? Igrejinha não tem pessoas que reclamam de nada, né? Isso é só Porto Alegre, Novo Hamburgo, né? Gente, e eu começo a ver isso e eu começo a pensar nisso. Pessoas que não conseguem ver Deus nas situações, não conseguem ver aquilo que Deus está fazendo na vida delas. Há muitas pessoas hoje que estão sentadas aqui que pensam assim, que só veem assim. Como mudar minha situação? Como vai transformar a minha vida? O que vai acontecer? Final do ano a gente sempre fala, né? O ano que vem vai ser melhor. Vai mudar tudo. Vai melhorar. Aí começamos em 2023, mudou uma coisa? Para muitos não mudou nada. Por quê? Porque depende como você está vendo a situação da tua vida. Depende da tua visão, como você está vendo. Mas eu tenho conversado com outras pessoas que eu tenho visto a vida uma desgraça, mas elas estão dizendo que está bom, que está tudo bem, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo a obra. Elas nos encorajam, e a gente analisa a vida, a situação da vida, não tem como dar certo, mas elas estão vendo esperança, elas estão vendo as promessas que Deus prometeu sobre elas. Tu conhece pessoas assim? Que pode estar uma desgraça, pode estar tudo errado, mas ela vê coisas boas, a visão dela vai além, não é verdade? E isso começa a me chamar a atenção. Essas pessoas, a gente tem vontade de ficar perto, não tem? Elas nos motivam, elas também nos fazem enxergar coisas que a gente não vê. Eles veem Deus presente 24 horas, não é verdade? Que tremendo isso, quando a gente está perto dessas pessoas que têm essa visão, mesmo que tudo está errado, mesmo que tudo não dá certo, eles estão vendo o agir de Deus. Uma visão espiritual, ela produz uma direção para você. A visão espiritual vai te dar uma direção. E quando nós desenvolvemos nossa visão espiritual, nós entendemos o propósito que Deus tem para nós. Quando você começa a ter uma visão espiritual da tua situação de vida, da tua família, dos teus negócios, do teu trabalho, tu vai começar a ver, entender o propósito de Deus na tua vida. Essa visão espiritual que Deus produz em você. Mas como pessoas na Bíblia desenvolveram essa visão espiritual? E aqui eu quero começar a desenvolver com vocês, na Bíblia, como pessoas comuns desenvolveram uma visão espiritual nas situações, onde talvez tudo dava errado, onde não tinha esperança. Pessoas conseguiram enxergar Deus trabalhar, conseguiram enxergar além de uma visão natural, começaram a ver uma visão espiritual da situação. E eu quero, o primeiro personagem da Bíblia que eu quero falar é Elias. Elias foi um grande profeta, o maior profeta do Velho Testamento, acredito eu, né? Os teólogos falam. Um profeta que viveu coisas, maravilhas, sinais,
Eu acho que nunca mais vamos ter um profeta assim, né? E esse homem, um homem simples, mas um profeta que tinha uma visão espiritual, um homem que tinha uma visão espiritual. E aconteceu que em Israel, ele profetizou para o rei e disse assim: aqui ó rei, não vai mais chover aqui em Israel. Tu imagina um homem, um profeta dizer que não vai mais chover, e acontece isso. Anos e anos estava sem chover. E esse profeta falou. Em 1 Reis 18, versículo 41 ao 46, se você quiser abrir a Bíblia, 1 Reis 18, versículo 41 ao 46. Olha a visão espiritual desse homem. 1 Reis 18, versículo 41 e 46. 41 ao 46 diz assim. 1 Reis 18, 41 e 46 diz assim: em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada chegando. E Acabe foi comer e beber, que era o rei. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se ao chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, e depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar, o servo, né? E por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer ao rei Acabe: apronte seu carro e volte para casa, e se não se apressar, a chuva o impedirá. E em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, e um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa do cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias já havia profetizado para o rei que não ia chover em Israel há alguns anos. E aqui aconteceu que Elias subiu no monte para orar, e Deus disse que ia começar a chover de novo. E ele mandou o servo, e 7 vezes, ver se estava chovendo. E o servo falou: não, eu só vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. E essa nuvem do tamanho do homem foi uma tempestade. Esse profeta via além dos olhos, da visão natural. Ele viu o agir de Deus no pequeno. O servo não deu nada de valor para uma pequena nuvem, mas foi um grande sinal. E esse profeta declarou, e veio chuva sobre a terra. A visão espiritual de um homem faz toda a diferença aonde ele está inserido. Uma nação foi salva por a visão do homem. Choveu na terra, gente, estava tudo seco. Tu imagina ficarmos sem chover quanto tempo, igrejinha? As coisas vão morrer tudo. E esse homem, pela visão espiritual desse homem, veio chuva. A terra, o povo não sofreu mais. O povo pôde ter de novo a sua colheita. A visão espiritual desse homem salvou uma nação. Isso é tremendo. Uma visão espiritual, ela salva a tua família. Uma visão espiritual salva os teus negócios. Uma visão espiritual salva o teu casamento. Uma visão espiritual salva os teus filhos. Gente, é tremendo isso. Tremendo. Quando você começa a observar que nós temos que ter não só uma visão natural das coisas, mas uma visão espiritual. Você consegue ter uma visão espiritual dos teus problemas que você está hoje, da tua vida hoje? Outro exemplo que eu quero trazer é Davi e Golias. Gente, todo mundo conhece a historinha de Davi e Golias, né? Não preciso repetir tudo de novo, né? Mas um homem de 2,90 m, desafiando uma nação. E a Bíblia diz que a nação escutava aquele homem declarando que ele ia matar todos, que não tinha homem que ia enfrentar ele, e a nação, o exército de Israel que estava lá esperando para a batalha, a Bíblia diz que eles ficavam aterrorizados e abalados para aquele homem. Tinham medo de um homem. 2,90 m? É um pouco grande, né?
Mas um exército todo ficar abalado por causa de um homem de 2,90 m. Mas chega o Davi, um homem com uma visão espiritual. Chega um homem normal, chega um menino, né? Era menino, não era rei ainda, havia uma promessa sobre ele, mas não era rei ainda. Um homem, menino normal, menino que foi lá levar comida para os seus irmãos na guerra, e ele escuta esse gigante falar. E olha o que disse para esse homem, 1 Samuel 17, versículo 41, 47, se você quiser abrir. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 a 47, também vai passar aqui, né? 1 Samuel 17, 41 a 47. 1 Samuel 17, versículo 41 a 47 diz assim: Golias com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, e gritou para Davi: Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e daria sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. E Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei aos cadáveres dos homens, às aves, aos animais selvagens, e ao mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos aqueles que estão reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança, a batalha é do Senhor, e Ele entregará você em minhas mãos. Gente, você está vendo um menino se destacou numa multidão. Por que esse menino se destacou nessa multidão? Porque ele tinha uma visão espiritual. Não havia problema, não havia um gigante, porque a sua visão espiritual estava dizendo: ele vai cair porque o Senhor está comigo. Amado, como você está enxergando a sua vida hoje? Como você enfrenta seus problemas? Como você enfrenta a falta de fé na tua vida? Com olhos naturais, com visão natural? Não vai dar certo, eu vou morrer. Isso não vai dar certo, isso não, está louco, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Ou você diz assim: Deus está comigo, e Ele está nessa situação, Ele está me guardando, Ele é meu Pai. Nós precisamos, amados, nós cristãos, que aceitamos Jesus, nós precisamos desenvolver a nossa visão espiritual. E assim Davi enfrentou aquele gigante. O que a Bíblia diz, né? Que ele matou o gigante, cortou a cabeça dele. Um menino. Mas destacou por quê? Porque havia uma visão espiritual. Uau! Não é tremendo isso? Quando a gente começa a ter uma visão espiritual das situações que nos cercam. Talvez tudo está perdido para ti. Talvez está tudo errado. Mas olha com a visão que Deus te deu. Olha com a visão de Deus. Isso vai mudar a tua família, amado. Isso vai mudar a tua história. Isso muda o teu ambiente. Isso muda. Isso transforma. E agora eu te pergunto, como Jesus olhava as situações e as pessoas? O maior exemplo que nós temos, um homem, como ele olhava? Eu vou começar a citar uns exemplos. Diz que tinha uma multidão, teve duas vezes, né? Mas a primeira multiplicação que eu quero falar, de 4.000 pessoas, que só falava de homens, mas havia mulheres e crianças. Acredito que tinha umas 7.000 pessoas da primeira multiplicação, talvez mais. O que a multidão viu? O que os discípulos viram? Jesus só tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso não vai dar para alimentar uma multidão. Daqui. Porque eu já estou vendo uma multidão cheia, uma multidão saciada. Eu estou vendo uma multiplicação. Jesus pegou aqueles pães, os pouquinhos peixes, pouquinhos pães. E se Jesus tivesse, não, realmente nós estamos ferrados, isso vai dar errado, nós vamos passar vergonha. Discípulos, vamos sumir daqui porque a gente vai passar vergonha, isso não vai multiplicar. Tinha multiplicado?
Me diz sincero, tinha multiplicado? André, tinha multiplicado? Gente, Jesus pegou e deu graças, porque Ele sabia a visão do Pai. E havia... Gente, você está me entendendo? Amém? Vamos lá, Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu, né? Zaqueu subiu numa árvore, deu para ver Jesus. Todo mundo falava assim, Jesus disse assim: Zaqueu, eu quero hoje na tua casa, me convém ir na tua casa. O que os pessoal falaram? Tu vai numa casa de um cobrador de impostos, porque nem cobrador de impostos ninguém gosta, né? Nem hoje, nem antigamente também. Hoje é nem a pior. Mas, naquela época, eles ainda roubavam muito, não havia um controle. E Jesus disse assim: não, esse cara eu quero na casa dele, porque há salvação ali. Todos os discípulos falaram: não, Jesus, não vai dar certo, esse cara não vai ser salvo. Ele já estava olhando com os olhos do Pai, a visão espiritual de Jesus. Tremendo isso. Lázaro morreu fazia 4 dias. Fica com o defunto. Tá, hoje tem coisas que eles passam, né? O Pelé ficou 3 dias, né? Eles fazem, né? Mas naquela época não tinha, né? Um homem simples, um homem normal que não tinha dinheiro, então ficou 4 dias dentro de uma tumba, fedendo, morto. E Jesus assim: se acalmem, ele está dormindo. Jesus, tu está louco, Jesus. Os olhos naturais que dizem: tu está louco, Jesus, isso não vai dar certo, tu bebeu, cara, isso não vai dar certo, ele está morto, Jesus, para, não incomoda. Não, precisa manifestar a glória de Deus nessa cidade. E Jesus foi até a tumba, mandou tirar a pedra, né? Vem, Lázaro. Jesus tinha uma visão espiritual da situação. Essa visão transforma, essa visão muda. E até na morte de Jesus, até na situação pior que Jesus chegou, que era a sua morte, ele disse: ó Jesus, ó Deus, né? Passa de mim, se puder, esse cálice, mas que seja feita a tua. Por quê? Porque Jesus estava olhando com a visão espiritual, ele sabia que precisava passar por aquilo. A visão espiritual fez a diferença na vida de Jesus, em todas as situações. E ele é o quê? Nosso exemplo. Nós olhamos a nossa vida com nossos olhos naturais muitas vezes. E Deus quer provar que Ele pode mudar. Ele quer te mostrar que Ele pode fazer, que Ele pode mudar, que Ele pode ressuscitar, que Ele pode realmente intervir na situação. Mas você precisa começar a olhar com teus olhos espirituais. E quando nós entregamos nossa vida, Ele mostra a sua visão para nós. Isso só se desenvolve quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E essa visão, ela começa a nos acompanhar. Tremendo isso, tremendo. Tremendo o que Deus pode fazer em nós. Você pode ter uma visão espiritual em 2023 sobre a tua vida. Tua vida pode ser muito diferente esse ano. Eu acredito isso. Se você começar a olhar com a tua visão espiritual, situações podem mudar, tua família pode mudar, teus negócios podem mudar, teus filhos podem mudar, tua esposa, teu casamento, teu marido, sei lá, tantas coisas. Mas somente uma visão espiritual das situações. E Jesus tem um momento que Jesus cura um cego. E eu queria tirar alguns exemplos desse cego que Ele curou, que para mim assim foram desafiadores. Você pode abrir a Bíblia em Marcos 8, 22 ao 26. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, 22 a 26. E Jesus, os discípulos então, eles foram para Betsaida.
E algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Próximo versículo: Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Aqui tem algumas coisas que eu quero tirar desse texto, que fala muito a respeito da visão espiritual. Primeiro, aqui relata uma cura física, né? Um cego que Jesus curou. Mas a primeira coisa que ele faz com esse cego, o que ele faz? O cego disse assim: eu quero ver. Jesus viu que tinha um cego. As pessoas trouxeram esse cego a Jesus. O que Jesus faz a primeira coisa? Tira o cego do povoado. Que estranho isso, né? Por que Jesus não curou na frente dos outros? Não era um milagre? Gente, não podia ter pessoas ter sido transformadas com aquele milagre, naquele povoado? Por que Jesus teve que tirar ele do povoado para fora? Isso começou a me chamar a atenção. E primeira coisa que eu vejo na vida desse homem, para a cura dele, ele teve que ter um encontro pessoal com Cristo. Um encontro pessoal com Cristo, para o começo da sua cura. Um encontro real com Cristo. Um encontro reservado com Cristo. Um encontro só ele e Cristo. Por isso que Jesus tirou ele do povoado. Sozinho. Só ele e Cristo. E agora, o outro ponto que eu achei também estranho, Jesus gospe nos olhos dele. Vamos fazer isso aí? Não é meio estranho, né? Cuspir nos olhos de uma pessoa. Mas Jesus fez. Jesus não tinha poder para transformar ele na hora. Por que Jesus teve que cuspir nos olhos dele? E a Bíblia diz que ele cuspiu nos olhos. E olha só que interessante isso. O cego disse que estava vendo pessoas que nem árvores. Não foi uma cura completa na hora. Não é estranho isso? Cuspir nos olhos e depois o cego dizer que não está enxergando as pessoas muito bem, que está vendo árvores andando. Não é estranho? É uma situação estranha, né? Mas Jesus quer começar a tirar aquilo que atrapalha a tua visão espiritual. Tem coisas que estão atrapalhando a tua visão espiritual, amado. Falta de fé pode ser uma delas. Pecados podem ser outra. O que você está ouvindo, o que você está consumindo no teu dia a dia, isso pode estar atrapalhando a tua visão. E Jesus quer começar a limpar a tua visão. Jesus quer começar a tirar aquilo que está atrapalhando a tua visão. As pessoas viam Jesus, né? Jesus quer começar a transformar a visão, a nossa visão. Amado, talvez você não está conseguindo ver as coisas espirituais porque tem coisas impedindo você de ver as coisas espirituais. Isso eu não posso fazer por você, você tem que fazer por você. Você precisa pedir para Cristo tirar isso de ti. Você precisa passar por uma transformação. Você precisa ter uma mudança de vida. Sem mudança de vida você não tem visão espiritual. Não adianta aqui eu pregar 2 noites, 3 dias, sei lá. Se você não mudar, eu gosto do espanhol cambiar, né? Cambiar a sua vida, não vai ter visão espiritual, não vai existir isso. Porque você precisa começar a ser transformado por Cristo. Tem que começar a limpar a tua visão espiritual. Você precisa começar a deixar Ele trabalhar na tua vida. Começar a limpar aquilo que está atrapalhando você de enxergar. Você está me entendendo?
Há coisas que precisa ser tirada, amado. Há coisas que Ele precisa cuspir nos teus olhos. Às vezes a gente passa vergonha, né? A gente passa vergonha se fosse cuspir nos nossos olhos, né? Às vezes a gente precisa passar um pouco de vergonha. Às vezes a gente precisa passar um pouco de aperto. Às vezes a gente precisa passar por situações que a gente não gosta. Tu acha que é fácil a gente deixar Cristo limpar a nossa visão? Não é fácil. É muito difícil. Mas a hora que você começar a limpar, Ele vai começar a limpar, Ele vai começar a tirar. E você vai começar a enxergar. Talvez vai começar a enxergar meio... Daqui a pouco, vai mais um pouco. Busca mais a Deus. Começa a orar mais, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia. Começa a entrar nesse mundo espiritual e você vai começar a enxergar. E você vai começar a enxergar e você vai começar a ver situações diferentes. Você vai começar... Meu Deus! Que tremendo! Mas você precisa começar. Você começar a deixar Deus trabalhar. Você precisa começar a deixar Deus trabalhar. E vai um pouquinho mais, um pouquinho mais. Daqui a pouco você vai começar a enxergar, amado. E isso vai transformar a tua vida. Isso vai transformar a tua situação. E depois de uma mudança radical, depois de uma limpeza que Jesus fez, cuspindo, tirando, orando, esse cego enxergou totalmente. Que tremendo, né? Clóvis, com toda honra, me presta teus óculos. Consegue me emprestar um pouquinho? O olho de garrafa? Começa a olhar sobre a ótica que Jesus olha a situação. Começa a olhar com a ótica dele. É como se você colocasse um óculos. Jesus usa os óculos, tá? Nossa, vocês estão grandes. E você vai começar a enxergar segundo a ótica de Cristo. E você vai colocar os óculos de Jesus e você vai começar a ver situações conforme Cristo começa a olhar. E você vai começar a ter uma visão espiritual. E você vai começar a desenvolver essa visão espiritual. E a tua vida, a tua situação vai ser diferente. Tu vai começar a enxergar as coisas diferentes. Você vai começar a ver solução onde não tem. Está me dando de cabeça. Começa a enxergar sobre a ótica de Cristo. Tremendo, né? E depois desse cego curar, esse cego voltou para o povoado correndo, tô curado. Nossa, me embaçou. Não. Jesus assim, o quê? Não volta para o povoado. Você vai para casa. Gente, mas uma cura. Aqueles homens, aquele povoado trouxe esse cego até Jesus. Gente, volta para lá, começa a anunciar, tu está curado. Jesus disse assim, não, tu não vai entrar mais naquele povoado. Você vai para casa. Por quê? Porque na história a gente pode ver Betsaida, essa cidade, era uma cidade totalmente descrente. Se a gente vê os teólogos falando, era uma cidade que havia muito incrédulos. Tu acha que os incrédulos não iam começar a dizer, tu não foi curado? Isso é mentira. Tu não tem essa visão, isso é mentira. Iam começar a tirar o descrédito, iam começar a roubar essa visão desse homem. Claro, que ele ia enxergar normal, né? Estava curado. Mas o seu coração, a sua fé em Cristo ia começar, ó. Esse homem ia ser só curado naturalmente. Mas a sua visão espiritual ia para o beleléu. Por quê? Porque ele ia começar a andar com pessoas que não acreditam em Cristo. Ia começar a passar por situações que não teria Cristo no meio. Ele perderia a sua visão espiritual. E Jesus disse assim, vai para casa, vai para lá, não volta para esse povoado. Gente, mantenha a sua visão naquilo que é eterno. Mantenha a sua visão naquilo que você vê, naquilo que você está enxergando de Deus.
Não deixa roubar essa visão. Cuidado com aquilo que você está olhando. Cuidado com aquilo que você está absorvendo. Isso pode roubar a tua visão espiritual. Eu até brinco, isso aqui é o mal do século. É o bem e mal do século, né? O mundo em nossas mãos. O mundo mal e o mundo bom. Filtra isso aqui. Avalia o que você está olhando. Avalia. E isso tem me tocado. Um texto, talvez tão simples, mas verdades eternas nesse texto. Esse é o cego. Um cego que talvez naturalmente ficou curado, mas espiritualmente ele ganhou também. Uma visão espiritual. Amado, nós precisamos desenvolver nossa visão espiritual sobre todas as situações. Nós precisamos desenvolver uma visão espiritual sobre as situações, sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você precisa ter uma visão espiritual. Anderson, mas eu não consigo ter isso, eu não consigo. Amado, começa a pensar aquilo que está atrapalhando você de enxergar. Jesus disse para os discípulos uma vez: vocês têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Amado, não tem olhos e não vê. Você está me entendendo? Não tem apenas olhos e você não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez. O que Deus fez no passado por você é tudo lixo? Não. Deus fez muitas coisas. Comece a enxergar aquilo que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Começa a desenvolver a tua visão espiritual. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada, teu casamento vai ser transformado, a tua família, teus filhos, tudo ao teu redor vai começar a ser transformado pela tua visão espiritual. Começa a orar mais, começa a buscar mais, começa a entregar mais o teu coração ao Senhor, passar mais tempo a sós com Ele. Como esse homem foi curado, Jesus tirou ele do povoado, tirou ele do meio do mundo, tirou no meio do incrédulo, tirou no meio daqueles que poderiam roubar a sua fé. Ele colocou ele em outro lugar, disse: não, agora tu é meu aqui, ó. É só eu e tu. Tremendo isso, né? Queria que você se colocasse em pé, amado. Queria que você se colocasse em pé. Fecha teus olhos. Eu quero que você comece a pensar naquilo que eu falei agora. Talvez nada está mudando na tua vida, mas será que tu está enxergando? Será que está desenvolvendo? Será que está desenvolvendo a tua visão espiritual sobre as situações? Ou você está comendo algo que não está te edificando, amado? Você está roubando a tua visão espiritual? Começa a pensar nisso. Hoje é o dia de acerto. Hoje é o dia de você começar a colocar a tua vida em dia. Fecha teus olhos, deixa o Espírito Santo começar a trabalhar na tua vida, amado. Deixa Ele começar a trabalhar, deixa Ele começar a trabalhar. Se você está sentindo, amado, deixa o Espírito Santo falar contigo. Neste momento, deixa Ele falar, deixa Ele falar. Aleluia, 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 aleluia. Ó Espírito Santo, começa a tocar. Aleluia, começa a dar visão espiritual. Começa a abrir os olhos espirituais nessa noite. Começa a abrir os olhos espirituais. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, 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 aleluia. Começa a abrir teus olhos espirituais nessa noite. Começa a enxergar a tua situação da tua vida. Começa a ver aquilo que talvez tu não está vendo hoje.
Começa a olhar com os olhos de Deus nessa hora. Começa a olhar com os olhos de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 teu nome, Senhor. Talvez essa noite você sentiu que você precisa mudar a sua visão. Eu quero te convidar, venha para frente. Neste momento nós vamos orar por você. E Deus vai começar a mudar a tua visão. Deus vai começar a transformar a tua visão a partir de hoje. Você vai começar a enxergar coisas diferentes, amado. Se você sentiu, venha para frente. Venha se colocar diante de Deus. Peça para Deus começar a mudar a tua vida, a tua visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Começa a pensar, começa a deixar Deus trabalhar na tua vida. O que está te atrapalhando de ver, de enxergar? Começa a pedir para Deus, começa a buscar. Começa a buscar, começa a buscar. Talvez é um conserto, talvez é um renovo, talvez é uma nova aliança você precisa nessa noite. Hoje é o dia de restaurar a tua visão espiritual. Talvez você enxergava e parou de enxergar. Nesse dia você pode receber algo de novo, um renovo do Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Santo.